Boa noite, eu sou o Rafael e eu vou apresentar o meu trabalho de TCPI. Meu trabalho foi o controle de um GLCC, que é um separador gás líquido ciclônico, e o meu grupo sou só eu. Eu fiz o trabalho sozinho. É, Começando pelo processo, introduzindo a justificativa. Esse é um exemplo, uma foto do processo real. E permite fazer, ele é um processo usado na indústria de petróleo e gás, ele permite a gente separar o líquido e o gás dentro de um tanque. E ele foi escolhido para a disciplina devido à característica multivariável, com duas entradas e duas saídas, e ele permite a nossa modelagem analítica através do balanço de massa. Então, descrevendo primeiramente como é o diagrama do nosso processo, que vai ser usado no controle. Aqui você tem o tanque com gás, essa parte é o gás e um medidor de pressão. Abaixo você tem o nível, a variável de nível e um medidor de nível com o líquido. Esses medidores são o que vai permitir a gente fazer a realimentação para fechar a malha. Aqui você tem as entradas, que são a pressão de entrada, nível, a válvula de entrada, vazão de entrada. E aqui tem as variáveis controladas, que vai ser a abertura na válvula de gás e a abertura na válvula de líquido, que aqui eu denominei como VL e VG, VL sendo o 1 e VG o 2. Então a gente vai controlar o processo a partir da abertura das válvulas de saída do sistema, é importante lembrar disso. Então, passando para a modelagem, essas são a partir do balanço de massa, a gente consegue entender o funcionamento do sistema com algumas simplificações, considerando que é o gás ideal, a gente chega nas equações não lineares abaixo, relacionando o nível e a pressão. A partir daqui já dá para ver que o sistema é acoplado, já dá para imaginar que a gente vai ter um problema nesse sentido. Aqui você tem a raiz da pressão influenciando na variação do nível, né? E abaixo você tem, por exemplo, a variação do nível influenciando na variação da pressão. Então já dá para imaginar que vai existir esse acoplamento. Partindo para a linearização, a gente fez uma aproximação para o Seeley de Taylor de primeira ordem, fazendo as primeiras derivadas. E aqui eu escolhi como ponto de operação manter a pressão em 30 bar e o nível em 0,5 metros. Aqui um ponto importante é os parâmetros do processo, o coeficiente das válvulas, entradas foram escolhidas a partir de forma que as válvulas operassem no ponto de operação em 50%, em meio, ou seja, para ela manter o ponto de operação, o 1 e o 2 seriam 0,5, para a gente conseguir trabalhar bem o controle, tendo essa margem aí para alterar a abertura das válvulas de saída. Então, os demais parâmetros, as demais constantes foram escolhidas de forma que os dois ficassem aproximadamente em meio. Então, com essas considerações, a gente consegue substituir para encontrar os coeficientes A e B das matrizes A e B, que no espaço de estados a gente tem a relação da variação das variáveis que a gente quer controlar e os parâmetros do processo linearizado. A gente vai considerar a D como uma matriz nula para não vai considerar as perturbações na modelagem para a gente ter a resposta dinâmica do sistema e posteriormente fazer a análise em matriz de transferência. Então, a partir daqueles coeficientes e relembrando, mantendo as válvulas em 50% do ponto de operação, a gente consegue encontrar a matriz de transferência que relaciona todo o processo.
as variáveis nível e pressão a partir das aberturas de válvulas. Então, a partir dessa matriz de transferência, a gente consegue simular os dois, tanto aquela equação lá atrás, não linear, com a equação linear, e dentro desse diagrama a gente conseguiu obter as duas respostas. Aqui um ponto importante para validar a linearização, coloca o erro, mas quando faz essa simulação a gente consegue já perceber que a pressão ela é estável em regime permanente, com erro, mas estável, mas o nível é marginalmente estável. Esse diagrama já mostra ele divergindo dessa maneira, mas quando aumenta o tempo, dá para ver ele explodindo posteriormente. Então o nível é instável em malha aberta, a pressão é estável. Então isso vai ser considerado nos nossos requisitos de controle, que é basicamente uma resposta 2 vezes mais rápida em malha fechada do que em malha aberta. Aí, obviamente, tem que ser estável em malha fechada, porque o nível não erro nulo em regime permanente e rejeição perturbação. A gente começou pelo multiloop, então a partir da RGA a gente consegue ver que o pareamento sugerido é antidiagonal, ou seja, o 2 para Y2 e o 2 para Y1, o 1 para Y2 e o 2 para Y1. Então, utilizando o IMC e considerando os nossos requisitos de 2 vezes mais rápido, a gente consegue determinar os parâmetros do PI, que foi escolhido para garantir erro nulo em regime permanente. A partir desses parâmetros e com ajustes na simulação real, essa é a simulação, e a gente consegue obter esses resultados, que especialmente o da pressão, a gente consegue ver aqui no linearizado existe um pequeno, uma queda de pressão antes dela subir para responder, mas quando a gente coloca no sistema real essa queda é muito maior. E isso é devido ao acoplamento entre as malhas. Então, para melhorar esse transiente, a gente projetou um desacoplador. Dá para ver que ela é estável em malha fechada, quase atender os requisitos, mas essa resposta no transiente pode gerar problema. Então aqui a gente vê em regime permanente, por exemplo, ela rejeitando perturbação, aqui uma perturbação de pressão e posteriormente uma perturbação de nível, dá para ver que ele rejeita, mas a gente tem que resolver aquela questão transiente, até porque aqui a gente consegue perceber que satura muito as válvulas, né? Elas saturam muito entre 0 e 1. Então, aqui a gente vem com o projeto do desacoplador, que eu primeiramente projetei um desacoplador dinâmico, mas ele não foi satisfatório, ele introduziu muita oscilação e erro por conta das questões numéricas, quando vai calcular a matriz inversa e até a forma como ele faz os cálculos matriciais, mas utilizando um desacoplador estático foi satisfatório a resposta do sistema e reduziu o acoplamento entre as malhas, novamente projetando via IMC com os mesmos requisitos para os dois controladores, a gente consegue obter a partir deste diagrama as seguintes respostas. Então, a gente consegue ver o transiente como que não existe mais aqui na pressão aquele problema que a gente estava tendo dele responder caindo a pressão e depois subindo, ele convergindo para erro nulo em regime permanente, e também respondendo mais rápido e de maneira estável. Então aqui são as respostas em regime permanente com as entradas de perturbação. A gente consegue ver ele rejeitando as perturbações e voltando para o ponto de operação após a aplicação do degrau. E a gente deu um degrau de 10% em cada um deles, e uma perturbação de 5%. Então, a partir desses gráficos, a gente consegue ver que as ações de controle estão mais dentro da faixa de operação, com menos saturação, ainda com alguma saturação, mas menos.
e a gente consegue atender, a partir do desacoplador estático, todos os requisitos de controle, tornando a resposta mais rápida, malha fechada, estável, melhorou o nosso transiente com desacoplador e erro nulo em regime permanente.